Salmo de número 139. Esse é o momento de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Talvez você abra esse salmo e não encontre uma palavra, ou propriamente dita a palavra perdão, ou a palavra pecado. Mas esse é um salmo que demonstra bem quem nós somos e quem o Senhor é. Demonstra bem a nossa natureza, demonstra bem a nossa essência e demonstra bem quem o Senhor é, quem nós somos e o que Ele tem feito por nós. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O último versículo deixa bem claro o que eu falei. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só o Senhor pode nos guiar pelo caminho correto. Só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Queria chamar o Felipe Brito para essa oração de remissão de pecados. Senhor Jesus, nós Te agradecemos pela oportunidade, Deus, do Senhor nos trazer à Tua casa para Te adorar, Pai. E nós pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, por nossos erros. Que o Senhor venha, Pai, estar sondando nossos corações, Deus, como a Tua palavra disse, Pai. O Senhor conhece o mais íntimo de cada um. O Senhor conhece, Pai, o que nós pensamos. E ainda assim o Senhor tem misericórdia de nossas vidas. O Senhor nos ama, Pai, sabendo que somos tentados e levados a pecar todos os dias, Pai.
Obrigado, Pai, pelo perdão de nossos pecados. Que o Senhor venha continuar, Pai, nos abençoando, nos dando, Pai, sabedoria, nos dando, Pai, direção, para que não venhamos desviar, Pai, dos Teus caminhos, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que a Tua luz, Senhor, ela tira todas as trevas, todas as escuridões, Senhor, de nossos corações, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Agora entoaremos um cântico.
temos um Deus que criou os céus e terra, um Deus que não perde o controle para as suas mãos. Muito obrigado, porque nós confiamos no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus justo, Senhor. Muito obrigado. Que a tua palavra ministrada essa noite, Senhor, venha profundamente, Pai, de encontro aos nossos corações. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, Deus. Usa, Pai, com autoridade, Pai, na tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e na conta de nossas vidas. Em teu nome, Jesus. Amém. Presente. Salmo de número 126. Mesmo assentado, você pode acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito, o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, viemos até aqui para prestar culto ao Senhor, para louvarmos e engrandecermos o teu nome, mas também queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse momento. Nós precisamos mais uma vez de ouvir a tua palavra, precisamos da tua intervenção. Pedimos, Espírito Santo, abra o nosso coração, a nossa mente, que nenhuma interferência maligna, nenhuma gerência maligna nesse momento venha atrapalhar a nossa meditação, aquilo que nós vamos compartilhar com os nossos irmãos, e abre os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos entender a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, confiantes de que o Senhor está nos ouvindo e há de responder a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Esse é um texto muito conhecido nosso, talvez você já tenha lido várias vezes esse texto, um texto que talvez até alguns irmãos aqui, se eu fosse perguntar, sabe, fala de cor e salteado. Mas é um texto que nos traz grandes lições. E nós queremos compartilhar nessa noite com os irmãos algo para que fique marcado na nossa vida. Uma das qualidades mais impressionantes do homem, do ser humano, é a capacidade de restaurar, de reconstruir. E o homem, ele é capaz de restaurar grandes coisas como pequenas coisas, desde pequenos detalhes, pequenos objetos, uma obra antiga, até algo de enorme estrutura. Tem uma ponte chamada Ponte dos Remédios, que ela liga Osasco a São Paulo. Ela passa por cima do rio Tietê. Essa ponte, em 1997, ela sofreu alguns danos e ela foi praticamente condenada pelos técnicos, o pessoal que conhece bem de estrutura, e eles condenaram a ponte. Essa ponte praticamente ela seria interditada, mas graças à tecnologia e à capacidade de alguns engenheiros e técnicos, eles estudaram a melhor maneira de se restaurar e eles conseguiram restaurar essa ponte, que é chamada Ponte dos Remédios. Mas, ao mesmo tempo que o homem tem essa capacidade de restaurar, essa capacidade impressionante de restaurar,
ele guarda dentro de si também o potencial de destruir. Ao mesmo tempo que ele tem o potencial de reconstruir, de restaurar, ele também tem dentro de si o potencial de destruição, desde as coisas mais simples também até as mais complexas. Quantos exemplos nós podemos citar, ou talvez você conheça, assim como eu, alguns exemplos que temos no nosso meio. Relacionamentos que foram quebrados, relacionamentos que foram desfeitos, relacionamentos que começaram cheios de boas intenções, e até mesmo relacionamentos que começaram com orações, com oração, pedindo ajuda de Deus. De repente esses relacionamentos terminaram, acabaram-se. Talvez por causa de uma conversa, de uma fofoca ou coisa parecida. E esses relacionamentos quebraram e terminaram em verdadeiras tragédias. Gente que nunca mais se falou. E talvez se encontrar um ou outro na rua ou em qualquer outro lugar, desvia-se para não conversar com a pessoa. Aí você pode estar pensando, mas isso acontece? Com certeza. Isso não é só aqui na igreja local, para vocês que eu estou falando, isso acontece na igreja do Senhor Jesus. Infelizmente não deveria acontecer, mas acontece. Então as pessoas elas deixam de falar umas com as outras por causa de comentários, e os relacionamentos são destruídos, eles se acabam. Mas, quantas vezes, talvez você esteja pensando aí, quantas vezes parece que a separação e a distância, não estou falando aqui do distanciamento por causa do Covid, por causa do coronavírus, não. É a distância e a separação, deixar de falar, deixar de procurar outra pessoa. Quantas vezes isso, a distância tem sido o melhor remédio? Quem sabe eu estou falando aqui, você está lembrando-se de alguém. Talvez tenha acontecido com você, espero que não. Espero que esteja tudo em dia. E espero que, assim como eu, às vezes a gente não sabe, mas alguém tem alguma coisa contra nós e nós não sabemos. Às vezes por causa de um comentário que a gente faz indevido, às vezes por causa de uma conversa. Então aí vai um recadinho para você e para mim também. Tomar muito cuidado com o que nós conversamos, de quem nós falamos, para quem nós falamos, porque às vezes você faz um comentário ou algo parecido de alguém, e às vezes sem intenção nenhuma, mas nós temos alguém que é o nosso inimigo, que ele está sempre em derredor, buscando a quem possa tragar, e ele utiliza-se de situações para criar dissensão e discórdia no meio do povo de Deus. E às vezes até na nossa família, nos nossos parentes consanguíneos, pessoas que nós amamos, de repente deixam de falar conosco, desaparecem, nunca mais querem conversar conosco, e às vezes nós ficamos sem saber o motivo, a razão. Mas aqui é só um alerta para que nós fiquemos bem atentos e tomemos cuidado com relação a isso. Mas, como eu estava comentando aqui, o homem ele é capaz de restaurar, de reconstruir, mas também é capaz de destruir. Mas, esse texto que nós acabamos de ler, que é um texto bem antigo, ele nos mostra aqui a ação clara de Deus no sentido de restaurar. Deus ele pode restaurar qualquer situação. E o povo aqui que estava passando por um momento difícil, nós vamos entender isso já já, estava precisando da ação restauradora de Deus. Para melhor nós entendermos esse texto, precisamos necessariamente compreender o contexto. Provavelmente um autor e compilador dos Salmos, um irmão nosso chamado Esdras, esse homem foi levantado por Deus para liderar o povo que estava cativo, que saiu depois do cativeiro babilônico, depois de 70 anos em que eles ficaram exilados, ficaram nas mãos do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor e depois seu filho e a sua sucessão, os que vieram depois dele. Mas esse salmo, ele é uma expressão de louvor por um ato restaurador de Deus na história do seu povo. Deus mostra aqui, esse salmo nos mostra que Deus agiu de uma forma excepcional e exuberante
na restauração do seu povo. E essa restauração foi algo maravilhoso aos olhos do povo e das nações que por ali estavam. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que voltar, nós temos que voltar um pouco a história para entender um pouco disso aqui. Em 586, no ano 586 antes de Cristo, o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia. E, na verdade, a deportação dos habitantes de Judá, ela se deu em 3 fases distintas, 3 fases diferentes. E cada uma delas, o poder de destruição foi avassalador. O grau de destruição foi se aumentando no momento em que eles foram sendo tirados da sua terra. Ou seja, a situação que aquele povo viveu foi certamente trágica, foi algo que causou destruição irreparável, separação de famílias, perda das propriedades, eles perderam tudo, provavelmente muita gente morreu, e houve muita perda, e não somente perda material, mas perda de valores, e isso aconteceu. A situação daquele povo foi trágica. Tudo o que eles tinham de bom e do melhor foi levado, foi destruído. Tudo que eles tinham de bom e de melhor foi levado, foi destruído. Com relação ao templo construído por Salomão, vai aqui um parênteses, o que eles não puderam, eles arrastaram tudo, fizeram arrastão, levaram tudo, prata, ouro, levaram tudo. E o que eles não conseguiram levar, o que eles não conseguiram arrastar, levar para eles, eles destruíram e atearam fogo. Eles queimaram. O povo, o exército babilônico, os que estavam sob o comando de Nabucodonosor, o que eles não conseguiram levar, eles queimaram. Destruíram tudo. Como nós podemos entender um pouco dessa situação? No livro do profeta Daniel, nós encontramos lá um pouco, você que já deve ter lido o livro de Daniel, eu já li várias vezes, é um livro que eu gosto bastante, a história de Daniel, seus amigos. O livro de Daniel, ele mostra um pouco dessa tragédia, do que aconteceu. Daniel, jovem, líder, educado, agora, lá no texto de Daniel, diz que agora Daniel é cativo. Daniel também estava no meio daquela turma que foi levada. Mas, no capítulo 5 do livro de Daniel, nós encontramos lá, o texto relata que os utensílios sagrados que estavam no templo de Salomão, agora passou a ser objeto utilizado por Belsazar, que é o filho de sucessivo de Nabucodonosor. Ele utiliza os utensílios que eram sagrados para fazer festas, orgias com mulheres, bagunça, toda impiedade diversa, tudo que se pode imaginar. E sem nenhum temor eles fazem isso. E depois de muito tempo, depois de quase 70 anos, o povo ainda vivia cativo, o povo ainda vivia triste, sem qualquer perspectiva humana. O povo vivia naquela situação triste e deprimente. Provavelmente eles comentavam entre eles: até quando nós sofreremos, até quando nós ficaremos nessa situação, quem sabe até quando nós ficaremos dessa forma, sem poder voltar para a nossa terra. Mas o Salmo 137, ele nos relata um pouco dessa tristeza. Se você virar a página aí, você vai ver, do verso 1 ao verso 4, há um relato poético do que estava acontecendo. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Quem poderia mudar aquela situação? Quem poderia tirar o povo daquela situação deprimente
em que eles estavam escravizados, estavam numa terra distante e longínqua da sua terra natal. Quem poderia fazer isso? Quem poderia ter poder para fazer isso? E a resposta está no verso de número 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Somente Deus poderia fazer isso com a sua ação poderosa. E nós devemos observar algumas coisas importantes neste verso. Em primeiro lugar, o texto começa com uma referência histórica. Um momento na história do povo de Deus, quando Deus age, quando Ele agiu com seu poder e autoridade, e Ele muda o curso natural das coisas. Deus muda o rumo, muda a história daquele povo. Quando a perspectiva humana daquele povo eles não tinham mais perspectiva nenhuma, estavam sem esperança, Deus age de forma poderosa e muda o rumo da história. A perspectiva deles era de um povo que havia deixado a sua terra, já havia muito tempo, agora sem liderança, já arraigado em outro lugar, perderam as raízes da sua terra natal, e sem nenhum líder. A tendência, talvez na cabeça de algum deles, é que não voltariam mais. Estamos perdidos. Não há mais esperança para nós. Mas Deus mudou o curso dessa rota. Deus mudou o destino daquele povo. E isso aconteceu no espaço e no tempo e no espaço, na vida de pessoas assim como eu e como você. Deus mudou a nossa trajetória. Deus mudou a trajetória da sua vida um dia. E isso nós temos que entender e ser gratos a Ele, porque somente a ação poderosa de Deus pode fazer isso. Nenhum ser humano, nem homem nenhum, tem poder e autoridade para mudar a situação de outro ser humano. Nós podemos até ajudar. Nós podemos ajudar de diversas formas. Estendendo a mão, dando o nosso ombro amigo, ajudando de uma forma financeira, material, mas libertação total, somente uma pessoa pode fazer isso. Somente Deus, com a sua ação poderosa, pode fazer isso, assim como fez comigo e com você um dia. Em segundo lugar, nós aprendemos a respeito de quem mudou a trajetória daquele povo, quem mudou a sorte. Não há qualquer dúvida aí na mente do salmista, de que o que havia acontecido foi a ação de Deus, puramente a ação de Deus, e naquele momento não havia lugar para a sorte, ou seja, foi Deus quem fez, e não há lugar para dúvida nenhuma no coração do salmista, de que foi Deus quem agiu poderosamente. E em terceiro lugar, nós aprendemos que Deus fez na história, o que Deus fez na história daquele povo foi um ato restaurador. Somente Ele tinha poder para fazer isso. Ele restaurou Sião, Ele trouxe de volta o povo para viver na sua terra natal, ou seja, com seus valores, os valores que eles tinham, com seu Deus. Depois de 70 anos de sofrimento no exílio, lá na Babilônia, Deus traz de volta, liberta o seu povo. O povo foi levado em cativeiro, aqui um parênteses, o povo foi levado em cativeiro, não foi por um simples ato, ou pelo poder que Nabucodonosor, ou que os babilônicos lá, eles tinham poder para fazer isso. Isso aconteceu na história, porque Deus já havia dito isso, que eles seriam disciplinados. Se você ler lá o texto, o início do capítulo 1 de Daniel, você vai entender um pouco essa história. Jeoaquim era o rei de Judá, e Deus permitiu com que, por causa dos erros, por causa das coisas que o povo cometia, contrária à vontade de Deus e aos princípios estabelecidos por Ele, Deus fez com que o povo passasse por uma disciplina, e fosse aplicada uma das maiores lições de sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação similar. Você esteja sofrendo, mas às vezes fica pensando, mas por causa dos meus pecados? Pode ser.
Como também pode não ser, pode ser uma ação disciplinar de Deus na sua vida, querendo trabalhar na sua vida para que você se chegue mais a Ele, para que você entenda que somente Ele pode lhe conceder a ação necessária para que você prossiga na caminhada cristã. Às vezes nós achamos, nós entendemos com a nossa mente, com o nosso coração, que nós precisamos ser fortalecidos por Deus, mas às vezes no nosso subconsciente nós trabalhamos como se fôssemos independentes de Deus, como se nós fôssemos autônomos, tivéssemos autonomia total e pudéssemos fazer tudo sem a permissão de Deus. E às vezes nós não consultamos a Deus nas coisas que nós fazemos, nós tomamos decisões precipitadas, nós fazemos coisas que não é da vontade de Deus, depois nós queremos a bênção de Deus. Nós costumamos fazer isso. E não distante disso, esse povo cometeu muitos erros, e quando nós falamos em erros, as pessoas, talvez você esteja pensando aí, nós pensamos em pecados horríveis, nós pensamos em coisas horríveis, mas não, às vezes nós cometemos pecados inconscientes por falta de deixar Deus trabalhar, ou de permitir que Deus trabalhe na nossa vida e que nós fiquemos sensíveis a Ele e a sua voz e a sua palavra. Mas Deus não só anunciou a disciplina, como também Ele disse que traria o seu filho de volta. E isso, o profeta Oséias, ele cita isso no capítulo 11. Assim, aquele filho amado do pai, atraído com cordas humanas, com laços de amor, a quem o pai havia chamado do Egito e ensinado a andar, estava depois da tristeza, da repreensão, de volta aos braços do pai. Mas a consequência de tudo isso é que ficamos, diz o texto aí, é que ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Deus trocou o tormento pelo sonho, o choro pelo riso, o lamento pelo júbilo. A adoção de Israel, do povo de Israel, estava confirmada. Por isso que o texto diz aí, até entre as nações se dizia, grandes coisas, está aí no verso 2, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ninguém mais pode negar que Deus agiu de forma poderosa, a ação de um grande Deus, o Deus restaurador. E o verso de número 3 aponta para isso. Diz aí, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então, percebemos aí que Deus agiu de uma forma sobrenatural e poderosa na vida do seu povo. E mais uma vez, nós podemos entender que Deus, Ele faz como lhe apraz. Às vezes nós questionamos a Deus ficamos questionando por alguns fatos que ocorrem, e nós não entendemos, às vezes nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, por causa dos nossos pecados, das nossas mazelas, por falta da nossa comunhão com Deus, por falta de nós reconhecermos os nossos erros, de pedirmos constantemente perdão a Deus, de estarmos aos pés de Deus, aos pés de Cristo, e falando, Senhor, quebra o meu coração cada dia, transforma a minha vida, eu preciso ser restaurado, eu preciso estar sempre em comunhão com o Senhor, de forma com que meu coração esteja aberto e os meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz e à tua palavra. Mas essa oração, no verso 4, aí o verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Essa oração aí no verso 4 é a oração verdadeira, ou é a verdadeira oração do avivamento. Ou seja, o pedido humilde e sincero do servo de Deus para que ele venha e traga vida plena para o meio do seu povo que viveu na sequidão do dia a dia. Mas que imenso contraste, meus irmãos, entre essa oração e os dias que nós vivemos. Há uma grande contradição no nosso meio, eu digo no meio dos evangélicos.
uma oração que deveria ser como essa aqui, a verdadeira oração do avivamento. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a minha vida. Hoje o que nós vemos mais no meio de uma grande maioria do povo evangélico são orações pedindo prosperidade, pedindo bens materiais, coisas que vão dar prazer. Eu não digo isso, que eu não vou dizer para você que isso é pecado, mas isso não é o principal da nossa vida. Nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor para que nos oriente, nos faça, quebre o nosso coração, trabalhe na nossa vida, para que nós vejamos que Ele é o Deus restaurador, que somente Ele pode agir de uma forma poderosa, com sua ação poderosa, para restaurar a nossa vida. O texto ele trata de ações passadas de Deus. Veja aí, então a nossa boca se encheu de riso. A boca se encheu de riso, está no passado. O verso de número 3 aponta para o estado de gratidão no presente. Por isso estamos alegres. E o verso de número 4 começa com um pedido do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mesmo que a alegria da restauração passada ainda fosse um motivo de agradecimento, o fato é que no momento o povo precisava mais uma vez de restauração, da restauração de Deus. Uma vez de volta à sua terra, as dificuldades do dia a dia, depois que eles saíram do exílio, eles foram resgatados depois de 70 anos, o dia a dia daquele povo, eles começaram a ter dificuldades. Eles começaram a passar dificuldades, o trabalho árduo, acompanhado de investida dos inimigos, pessoas que não queriam a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. Isso certamente foi uma carga pesada para aquele povo. O povo precisava de força para poder continuar. Precisava de força e alento e coragem para poder continuar. E o verso de número 4, o salmista compara a necessidade do povo com a sequidão do deserto. E pede que o Senhor venha suprir a necessidade do povo, como as torrentes do Neguebe. Diz aí o texto, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe é o deserto que fica ao sul de Jerusalém, ao sul de Israel. E esse deserto ele não é arenoso como o Saara. Nessa região se chove muito pouco. Às vezes chove uma vez no ano, ou talvez anos, muito tempo sem chuva. Então ali o índice pluviométrico é muito baixo, quase não se chove. E por isso há grande dificuldade para quem vive naquela região. E quem vive ali com muita dificuldade e dependência desse fenômeno conhecido como torrentes do Neguebe. Mas você pode estar pensando, o que são essas torrentes? O que são essas torrentes? São verdadeiros rios que passam pelo meio do deserto de uma forma incontrolável e inesperada. Ou seja, esse fenômeno ele é causado pelas chuvas que caem, porque lá é uma região montanhosa, cercada por montanhas, quase não se chove. Então ela é cercada por montanhas e esse fenômeno que ocorre, na medida em que a chuva cai e satura o solo, começa a descer e se juntar, trazendo verdadeiras correntes de água no meio da sequidão do deserto. De uma forma inesperada e incontrolável, sem qualquer evidência imediata. E por isso que o texto aponta aí, torrentes como as torrentes no Neguebe. Esse pedido do salmista, ele significa que ele entende que Deus o relato do salmista entende que Deus havia agido de uma forma anormal no meio do povo, mas de uma forma ainda que não inesperada. Mas, como eu disse aqui antes, Deus havia anunciado a ida deles para o cativeiro, mas também a volta deles do cativeiro. Mais uma vez, Deus estava agindo para com seu povo de forma a restaurar-lhe a alegria
da vida. Essa, eu disse aqui, citei há poucos minutos atrás, é a verdadeira oração do avivamento. Pedir para Deus que restaure a alegria de viver. E o povo precisava disso. Precisava da ação de Deus para que eles tivessem a alegria de viver. Depois de 70 anos exilados, ficaram lá escravos à mercê dos babilônicos. Agora Deus traz eles de volta. Então, que imenso contraste, eu disse aqui entre os salmistas, eu já disse aqui entre a oração desse salmista e a prática evangélica dos nossos dias. Mas o verso 5, voltando aí agora, pulando para o verso 5 e o verso 6, onde o salmista diz: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Certamente, essa era uma situação aplicada para quem morava lá naquela região, uma região que pouco se chove, e quem morava naquela região precisava do alimento, do sustento, para sustentar a si e a sua família. Então aqui, ele depende, quem faz isso, o plantador, o fazendeiro, esse texto nos ensina que ele depende da torrente para sobreviver. Plantar é algo duro e penoso, algo que, como diz o texto, se faz com lágrimas. O trigo, que poderia talvez ser o pão de amanhã dessas pessoas, é a semente que eles jogavam no chão, e é a semente que vai ao chão hoje. Daí a figura do texto: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. A promessa que decorre da confiança em Deus. A vida cristã, ela é assim. É um plantar de obediência ao Senhor. Mesmo que o mundo inteiro diga para você, ou diga para as pessoas que temem ao Senhor e que estão prosseguindo nessa caminhada, mesmo que o mundo diga que não existam evidências da presença e da bênção de Deus, temos que continuar obedecendo a Ele e a sua palavra. E esse é o recado que eu tenho para você nessa noite. Mesmo que a situação esteja difícil, adversa, mesmo que você não esteja conquistando aquilo que você desejava, mesmo que a situação pareça que tudo está desmoronando, sucumbindo sobre você, não desista, porque Deus, Ele tem ação restauradora. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua sorte, pode mudar a trajetória da sua vida, assim como Ele fez com o povo de Israel. E eu queria deixar com você algumas lições. Primeira lição é que o crente, o cristão, nunca pode esquecer quem é o verdadeiro restaurador das coisas. O verdadeiro restaurador das coisas é Deus, não é o homem. O Senhor é que é a nossa esperança, o Senhor que é a sua esperança. E é Ele quem pode restaurar a sua vida, somente Ele. Nenhum de nós tem força suficiente, capacidade para trabalhar sozinho e fazer com que as coisas mudem da noite para o dia, que tudo se reverta em bênção. Não! Somente Deus pode fazer isso. O que você e eu, nós devemos fazer é nos mantermos aos pés de Deus, aos pés de Cristo, aos pés de Deus, e sempre orando, pedindo a Ele que nos livre das tentações, dos perigos, das investidas do nosso inimigo, para que Ele mude sempre a nossa trajetória quando nós estivermos desviando, saindo do caminho dEle. Que isso não aconteça comigo e nem com você. Que Deus, Ele coloque em nosso coração o desejo de buscá-lo a cada dia mais, de buscar sabedoria e tudo o que é necessário para a nossa vida na sua palavra. O Senhor é a nossa esperança, somente Ele pode restaurar a nossa vida. E em segundo lugar, o cristão não pode esquecer da soberania do Senhor em restaurar quando e como, quando Ele quer e como Ele quiser e como Ele quer. Vou dizer no presente e no passado. Deus, a soberania de Deus, Deus é soberano e Ele restaura quando Ele quer e como Ele quer. Muitas coisas dependem de nós. Nós temos que estar aos pés de Cristo, aos pés de Deus, orando, buscando sempre, constantemente a sua presença, lendo a sua palavra, nos alimentando dela. Muitas pessoas desistem dessa carreira, da caminhada cristã, porque não se alimentam
da palavra de Deus. Vivem muito de experiências pessoais de outras pessoas, ou até de si mesmo, mas não busca na palavra de Deus o alimento necessário para que Ele fortaleça os seus passos, para que Ele fortaleça a sua vida. Então não podemos esquecer de que Deus é soberano, e os acontecimentos que ocorreram na sua vida, na minha, e na vida daquele povo, tudo isso estava e está no controle de Deus. Deus, Ele nunca erra, nunca erra. Por isso que nós não podemos deixar de orar de forma humilde e esperançosa. A oração que o salmista escreve aqui, a oração do verdadeiro avivamento. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, como as correntes no Neguebe. O cristão verdadeiro, o crente, não pode nunca tentar produzir aquilo que somente Deus pode fazer. Você não pode tentar fazer com suas próprias forças aquilo que Deus pode fazer. Faça a sua parte, mas esteja aos pés de Deus, sempre orando, buscando através da sua palavra, para que Ele haja com intervenção na sua vida. Mesmo diante das tentações que o mundo nos oferece para facilitar a vida da sequidão, mesmo com tudo isso, nós, homens e mulheres de Deus, devemos permanecer firmes, ainda que com lágrimas. Devemos permanecer firmes. E mesmo que a sequidão continue nesse mundo, nós como cristãos, como crentes, como pessoas que um dia fomos transformados pelo poder de Deus e pelo poder da sua palavra, nós não podemos nos esquecer de que Deus é Ele quem faz todas as coisas, mesmo diante das tentações, das adversidades que o mundo vem oferecer. Não podemos desviar os nossos olhos da trajetória da nossa caminhada, sempre olhando para Deus, sempre olhando para aquele que é o autor e é o consumador da nossa fé. E mesmo que a sequidão continue, mesmo que isso venha a acontecer, não podemos nos esquecer que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele, somente Ele tem o poder de restaurar, de fazer novas todas as coisas. Somente Deus pode fazer isso. Pastor nenhum pode fazer nada por você, nem presbítero, nem diácono. O que nós podemos fazer é ajudá-lo em oração, às vezes estender a mão amiga para levantar aquele que está caído, mas somente Deus tem a força, a ação necessária para transformar e mudar o rumo da sua história. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, talvez com seu coração dilacerado, sem esperança, achando que nada mais para você vai dar certo, que não existe mais nenhuma esperança. Cara, eu olho para um lado, olho para outro, não tenho mais esperança. Parece que o mundo desmoronou sobre a minha cabeça. Talvez você esteja com esse pensamento. Mas saia daqui dessa noite, essa noite, com uma coisa na sua mente e no seu coração. Assim como Deus libertou o povo de Israel, o povo de Judá, lá das garras dos líderes babilônicos, Deus tirou depois de 70 anos de sofrimento, Deus restaurou a sorte daquele povo. Assim como Ele fez, Deus tem poder para restaurar a sua vida. Se você está passando por um momento de dificuldade, momento em que você olha, ou momentos que você olha para um lado e para o outro e não vê saída, pare e pense, Deus, Ele pode todas as coisas, e Deus pode, e Ele quer fazer isso com você. Basta que você abra o seu coração e se entregue a Ele, e fale: Senhor, eu não tenho poder em mim mesmo para fazer nada, eu não tenho ação restauradora e nem poder nenhum, mas o Senhor tem. O Senhor pode mudar a trajetória da minha vida.
Que Deus abençoe tremendamente o seu coração, a sua vida, renove as suas forças. E se porventura você ainda tem dúvidas, creia que Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Amém? Curve a sua cabeça, eu gostaria de orar por você nesse momento. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e ouvimos a Tua palavra, ouvimos um pouco, uma pequena porção da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que veio aqui essa noite. E pedimos mais uma vez e suplicamos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Por aqueles que estão enfermos, aqui nós já oramos, mas pedimos mais uma vez que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas que estão passando dificuldade, em especial o nosso reverendo Éder, que o Senhor esteja estendendo a Sua mão sobre a vida dele, e que ele possa ser recuperado pelo Senhor, possa ser restabelecido e restaurado, para que volte às suas atividades aqui na Tua casa, aqui na igreja, visitando o Teu povo. Muito obrigado, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Sabemos que será uma semana cheia de lutas, mas temos a certeza que o Senhor estando à nossa frente, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos, não porque merecemos, não porque somos alguma coisa, mas porque o Senhor está à frente, e o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor que é o Deus fiel, que sempre está conosco e estará até o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.